Aham, sim, sim. Eu descobri a Marcha da Maconha, fui em 2013, fui lá com um cartazinho. Bacana. Foi, governo do Brasil, liberdade, sabe? E aí você vê que tem mais gente envolvida, né, em outras áreas junto, então você vê que a coisa é muito mais abrangente do que a gente imagina a princípio, né? Você teve essa sensação? Sim, eu fiquei, na verdade, impressionado. Na primeira Marcha da Maconha que eu fui, eu digo, nossa, eu fui com o meu cartaz, fiz um cartaz grande até na época, mas eu achei assim, como é que eu vou com esse cartaz? Vou ficar só eu aqui segurando. Que nada, chegou lá, era um power movimento e tinha gente organizando, então senta, levanta, fomos falando na rua, né? Uma baita Sim, passeada. Foi genial, achei aquilo já era um movimento, né? Agora ainda tá indo, assim, mas é bem complicado, sabe? Bem sim, complicado. O sim, sim. preconceito das pessoas é absurdo. E aí, Ah, agora faz muito tempo que eu consegui óleo, né? Apesar de eu poder usar a maconha, usar fumar, né? Ou vaporizar. Tem sim, vários tipos, né? O efeito é diferente. Tu comer, tu usar um óleo, exato. mais rico em CBD, mais rico em THC, fumo. Isso tudo a gente vai aprendendo. Se eu estou indo atrás assim, de estudar, né? A gente se Sim, conheceu no curso da Santa Cannabis Medicinal ali, exato, e isso é eu, bem o meu bacana mesmo. processo, né, o processo com o advogado Gabriel, eu precisei do curso de cultivo, que também, na verdade, é fundamental. Ah, isso é bacana. E Vamos entrar nisso então, né? A Carol citou aí o curso, né? A gente tem um curso da Associação Santa Cannabis Medicinal. As associações têm essa função muito interessante, né? De fazer o meio de campo ali dessa parte burocrática com os advogados, médicos, né? Assistência social e tudo. Então, assim, é um curso que é voltado, né? Justamente para a extração do medicamento. Então, é o cultivo e a extração, né? Que é dado pelo Fabiano junto comigo e com a Mari também. Então, é muito interessante. A gente se conheceu lá e para mim, né, Carol, a surpresa é ter contato com tantas pessoas ali que abriram minha mente nesse sentido de muita gente tratando com cannabis medicinal, tendo resultados concretos, né? E isso que faz, eu acho, na minha opinião, e a sociedade ir vendo de outra forma, porque ela vê lá a pessoa da família que começou a se tratar, teve bons resultados, não é nenhum louco maconheiro, né? Aquele estereótipo que a gente vê por aí. Então, eu acho que você conhecer outras pessoas também que estão nessa mesma busca acaba tendo uma motivação além de tudo, né? Você sente isso? eu sinto motivação. A gente fez um grupo de WhatsApp, todo mundo divide lá, vai falando dicas, tudo melhor para o seu grower, né? Fazer um growzinho ali, troca ideia, isso é super importante. Assim também de como usar as gotas, como usar fumado, antes de comer, depois, o que acontece, como é que tu tá, e aí vai indo, assim, a gente também fica com vontade de divulgar isso, né? Não é uma coisa de eu te dizer assim, ó, pega o meu óleo aqui e usa, não. Tudo tem um passo a Sim, passo. A gente vai trocar uma ideia. Tu vai usar um óleo X, eu vou usar um óleo Y, e a gente vai. Pô, que bom, será que esse efeito não é bom também? E vai trocando ali para se sentir melhor, que a ideia é qualidade de vida, né? O pessoal está ali exato, buscando qualidade de vida depois de um monte de medicação. Eu vou frisar exato. que vão me perguntar assim, a morfina, a lidocaína, isso não faz efeito? Claro que faz, cara. Não. Até deixa chapado numa dessas, né? Vou usar os Uhum, termos aqui. Ai, feios, maconheira, chapados, uhum. vamos usar esses termos, mas o ruim é que assim, ó, te estraga outras coisas, né? E Exato, a cannabis exato. não te estraga em nada, se for pensar, tá? Tem redução de danos se for fumar, mas já tem muito avanço nessa parte. E a gente está falando também mais de óleo, né? O óleo ele tem um efeito diferente que é diário. Isso é bom lembrar. São pacientes que vão precisar de medicação diariamente e provavelmente pro resto da vida, né? As doenças são Exato. crônicas, né? Mas tem que ter um alívio. Agora, pô, tomar uma coisa para estragar outra, não tem cabimento, né? E nesse caso Isso você desmamou dos outros medicamentos ou você ainda trata com o convencional junto? não, raras vezes eu preciso ainda usar um opioide ou uma morfina da vida, mas raras vezes, tá? É que no meu caso, assim, essas dores são de câimbras e eu tenho umas lesões que não tem como operar, então elas vão gerar dor de qualquer maneira, tá? Acordar, pode ter sido um dia legal, acordou no outro dia, tá louca de dor, não tem o que fazer, então eu vou ter isso. Se fizer Entendi. uma crise, às vezes pode acontecer até de fazer uma lidocaína, mas no geral é ficar sem. A ideia é ficar, né? Tem um médico, tem um psiquiatra que ele sempre diz a ideia, Carolina, é que tu não use nenhum alopático para isso. Porque Sim. realmente, o que aconteceu para mim? Eu vou contar. De tanta medicação dessas morfina e anestesia geral, porque cheguei a fazer 3 anestesias de bloco, eu Nossa. perdi uma veia safena.
né? Uma hora parafusa, uma hora arranca uns pedaços. É tenso. Tô inteira, né? Ainda bem, né? Vamos rir um pouco. Não, mas é isso aí. Então, assim, ó, eu desmamei. E são raras vezes que eu acabo precisando, ou também se fizer alguma estripulia, vamos dizer assim, sabe? De pé, algumas coisinhas da minha rotina, né? Mas, sim. No geral... Mas só de diminuir, né? Só de diminuir outros tipos de medicamentos mais pesados, eu acho que já é uma grande vantagem nesse sentido, né? Com certeza. Não, em gastos também, né? A gente tem que entrar nisso, porque a questão do autocultivo também é visando diminuir gastos um pouco. Sim, e era muito comprimido, não é um monte de comprimidos aí, não tem como. Fica bem complicado. Sim. Então, um dos fatores para você conseguir foi essa questão médica, né? Então, você tem aí esse aparato médico do teu tratamento convencional e depois a diferença com a cannabis medicinal, né? E daí, o outro passo é o lado jurídico, né? Esse é mais, acho que, intrincado, né? Você quer falar um pouco para a gente como é que foi esse desenvolvimento com os advogados, né? Por onde que vocês percorreram para culminar, então, aí nessa liberação para você fazer o cultivo? Então, essa é a primeira coisa, quando eu descobri da cannabis, que era um medicamento, é uma planta, eu quero plantar. Não pode, né? Isso há muito tempo. Não pode, mas tudo bem. Segundo passo, assim, que aconteceu para mim, a questão dos vizinhos, tá? Eu só tenho que frisar. Tem gente muito preconceituosa, assim, mas é um absurdo. Eu faço sentido disso. Nossa, gente, que isso, tá? Então, pesa sim, porque quem usa... o efeito normalmente é um relaxante. Aí alguém fica gritando no teu ouvido: eu vou te denunciar, chama a polícia. Aquilo distrai, né? O efeito, vamos dizer assim. Esse modo é isso. E aí aquilo martelava na minha cabeça. Aí eu comecei a pesquisar, quando eu consegui os olhos ali, descobri que no Brasil já tinha as associações e tal, e comecei a ver um monte de live falando sobre como cultivar, né? E aí eu descobri, nesse meio tempo de pesquisa aqui no Instagram, que eu não faz pouco que eu estou mexendo, mas aí descobri aqui no Instagram o advogado Gabriel Dutra Pietrkowski, é a segunda vez que eu falo ao vivo esse nome, e comecei a conversar com ele, como é que é e tal, questão de valores, questão de o que eu vou poder fazer ou não, tendo esse documento e tal, né, porque até eu vou deixar bem claro, eu estava num momento meio xarope com o vizinho, porque quando chegaram os óleos, eu tinha um óleo mais rico em CBD, depois que eu fui ter um meio a meio CBD THC e por último um full. Né? A minha ideia agora, uma tratativa com os médicos, de ficar só com um full, tá? Até eu digo para vocês, é um 30 ml, 10% full, que é um óleo super forte que eu tenho, que eu uso 3 gotas, né? Até já para falar da potência dessa planta. Legal. E aí comecei a conversar com o advogado Gabriel, a princípio, assim, era um valor exorbitante, o habeas corpus, tá? Ele tem um valor de tabela, que eles chamam tá. OAB, né? E eu disse, não tem como fazer isso, né? Fiquei super assim, tipo, não tem como fazer esse processo. É inacessível para a maior parte das pessoas, né? Inacessível. Se tu for fazer, diz que o habeas corpus você mesmo pode fazer e entregar para o juiz. Só que isso aí, na minha visão, é impossível. Agora que eu entrei nesse meio jurídico, assim, quer dizer... A chance de dar errado é muito maior, né? Se você vai sozinho ali, né? Porque você não sabe justamente essa burocracia, esse lado burocrático, né? Então é complicado. E é um monte de detalhe, viu? E aí eu conversei com o advogado Gabriel, a gente falou em valores, teve como fazer, então isso eu quero deixar claro que as pessoas, assim, os advogados não são, como é que eu vou dizer, um Pac-Man ali, ele vai querer te ajudar, né? Sim. No caso, até vou agradecer, eu vou elogiar o advogado Gabriel, super humano, tu consegue conversar com eles, olha, não consigo assim, eu quero tal coisa. Afora que me ajudou um monte, tá? Porque essa questão de vizinho comigo foi violenta a coisa, foi assim... Que chato isso, né? Você vê que ainda tem um estigma muito grande em 2021, né? Com toda a história que tem histórico no mundo inteiro já, num avanço, a gente ainda vê parte da sociedade mais autoritária, mais reacionária mesmo, assim, né? Vendo ainda aquela imagem completamente deturpada da maconha, né? Aquela coisa ainda da planta do diabo e tudo mais. Então, é muito triste pensar que, mesmo com tanta informação que a gente tem hoje, ainda percorra pessoas ali batendo nessa tecla tão equivocada, né? É só conhecer um pouco os movimentos, as pessoas que estão envolvidas e vai ver que não é isso que ela pensa, né? Mas eu acho que, de qualquer maneira, você sente uma evolução. Você ainda sente hoje que a questão dos vizinhos ainda
pesa muito como do que antigamente, assim, ou ainda está no mesmo patamar, ainda está difícil de lidar com essa gente, assim? Olha, eu acho que melhorou, acredito que já melhorou bastante, tá? Já pode falar em cannabis, em maconha, melhor, apesar de aqui no Brasil ainda tem gente que não sabe que maconha é cannabis, é a mesma coisa. Uhum. Mas já melhorou um monte, assim. Só que eu vou dizer assim, cuidado, porque tem gente, tem gente que é radical nessa coisa de contra a maconha, sabe? Fala assim como se a pessoa fosse um serial killer, uma pessoa muito má que tá usando. E é difícil de trocar, só que é justamente por isso que a gente está aqui hoje, né? Sim. Falar um pouco, assim, tem criança que usa, tem idoso que usa, aí tu vai pegar e dizer para uma criança, não sei o que, para, gente, não assim. É ridículo, né, na verdade, assim. Ridículo, bizarro, não tem como. Melhorou, né, Sim. mas tem ainda vizinho que tem esse não sei que palavra usar para pegar o telefone e ficar denunciando, né? É impressionante. É impressionante. Aí tu diz, o que tu tá fazendo aí na tua casa agora, né? É impressionante mesmo.